Eu vou conversar com a professora especializada na educação infantil, Fabiane da Rosa Domingues. Ela é lá de Santa Maria e vai nos atender para tratar sobre esses assuntos. Professora, primeiramente, obrigado por nos atender e fala um pouco sobre a questão relacionada às crianças e às novas tecnologias. Você, como professora, como avalia essa nova tendência, enfim, inserida dentro do cotidiano dessas crianças? Boa tarde. Então, muito boa tarde a todos. Boa tarde, Bernardo. Agradeço primeiramente o convite de estar aqui dialogando com vocês, né? TV Cachoeira, Rede Novo Tempo, sobre esse tema, né, que é tão emergente no campo da educação, que é tão emergente na vida, no cotidiano escolar dessas crianças, dos pais, né, que acompanham, e principalmente dos educadores, né, que são os profissionais que mais passam tempo, né, diante do cotidiano dessas crianças. Acredito, Bernardo, que respondendo a tua pergunta inicial, pais, familiares, educadores já escutaram algumas dessas afirmações. Crianças e telas não combinam, tecnologias são prejudiciais para o desenvolvimento global das crianças, o uso massivo dessas tecnologias é motivador de vários sintomas, obesidade, sensação de solidão, a própria depressão, a questão do atraso no aprendizado, as dificuldades de concentração, impulsividade, a questão da baixa visão, né, baixa autoestima também. Então, uma série de fatores, uma série de aspectos que pode influenciar na vida e no desenvolvimento das crianças, né, tanto escolar quanto na vida social. Então, essa conjuntura de tecnologias e crianças, né, já é apontada há muito tempo, né, por especialistas de diversas áreas, tanto da área da educação, colegas pedagogos, né, tanto da área médica, neuropediatras, né, psicólogos, e mais assim, recentemente, a Academia Americana de Pediatria tem emitido várias notas alertando, né, os pais e orientando sobre esse uso massivo, então, de tecnologias na vida das crianças, né. Eles mesmos enfatizam que tem uma faixa etária ali e um tempo, né, que seria razoavelmente adequado para essas crianças estarem em frente às telas, né? Eles orientam que menores de 2 anos de idade nem deveriam ter acesso às tecnologias, né? E crianças de 2 a 6 anos, o tempo máximo sugerido por esses especialistas é que elas permaneçam apenas 1 hora. Após os 6 anos de idade, já é considerado a permanência diante das telas entre 1 e 2 horas, né? Então, isso varia muito do contexto familiar, do contexto social que essa criança está inserida, né? E hoje é um desafio para pais, para os educadores, é um dilema constante na vida das crianças. Tudo tem um lado bom e tudo tem um lado não tão bom assim, né? Não diria ruim. A tecnologia, se a gente for ver, Bernardo, ela é uma oportunidade de várias, né, interações, de várias pesquisas, enfim. Mas se a gente for ver por outro lado, quando ela não é usada com mediação, com acompanhamento, né, com supervisionamento dos familiares, isso pode se tornar assim uma dependência virtual, né? Os aparelhos eletrônicos, eles estão inseridos no nosso cotidiano. Até recentemente, alguns dias atrás, o Facebook caiu, o WhatsApp caiu, o Instagram caiu e as pessoas praticamente ficaram sem chão. E essas crianças que já você acabou relatando, as crianças às vezes com 2, 3 anos de idade já têm um amplo domínio dessas tecnologias, já mexem em algum celular com muita facilidade. Como você enxerga, estudando mais especificamente esse tipo de assunto? Bernardo, é um chão assim que a gente não pode fugir dele, né? As tecnologias estão aí, as crianças estão cada vez mais interessadas em dispositivos móveis, em aplicativos, em softwares, né? Muitas delas ganham como presente de aniversário tablets, celulares, né? Computadores de última geração, notebooks, enfim. Esse contexto tecnológico está imposto pela sociedade brasileira, pela sociedade como um todo, né? E a tecnologia, né? A criança é através da tecnologia que muitas vezes estuda, se distrai, interage socialmente. Tem crianças com menos de 10 anos que já têm rede social, né? Que já tem uma conta em rede social. E isso gera uma preocupação muito grande, porque, abordando um tema da educação, a educação, às vezes, é uma sobrevivente em meio a tudo isso. E ela é uma concorrente constante com a tecnologia.
né? O professor tem que se reinventar nas metodologias ativas, na prática pedagógica, para tentar chamar tanta atenção assim quanto as tecnologias chamam das crianças, né? Então, por vezes, o ambiente virtual que a escola utiliza para integrar suas práticas, suas atividades e tarefas de estudo para a criança, não tem um layout, não tem uma interface tão atrativa assim, como as redes sociais, como, né, o YouTube, por exemplo, o Facebook, Instagram, o WhatsApp. Então, não tem uma dinamicidade, não tem um layout que chame atenção, né? Então, por vezes, a educação tenta concorrer, digamos assim, para tentar dar conta de tanta novidade, né, que as crianças estão dominantes. Então, tem uma série de aplicativos que facilitam a vida das crianças e das pessoas, né? Então, esse cenário a gente não tem como mudar, mas a gente tem como mediar essa constância de utilização. Se a gente for ver os conteúdos adequados hoje para a educação infantil perante as tecnologias, às vezes se tornam vilã. Por quê? Porque os anúncios e propagandas que tem no YouTube, por exemplo, acabam gerando links e hiperlinks que dão acesso a outros materiais e a outros conteúdos que são inadequados para o desenvolvimento infantil e para o próprio desempenho escolar, caso a criança esteja utilizando aquele dispositivo como um recurso, né, para suas aulas e tarefas de estudo. Então, tem que ter muita atenção, tem que ter mediação dos pais, tem que ter esse acompanhamento, né? E a gente vê a tecnologia também como uma ótima oportunidade. Ela não é só uma vilã, ela traz benefícios. E isso a gente não pode negar no processo tanto do desenvolvimento social quanto no processo de ensino-aprendizado. A questão é o limite, são as regras, o controle, o próprio acompanhamento e supervisionamento, né? Então, acredito que sempre tem cautela para a gente tratar da tecnologia na educação. Em 2021, professora, a gente não está mais presenciando aquelas brincadeiras de antigamente. Até os pais dessas crianças, desses nativos, enfim, digitais, eles acabam relatando que as crianças não vão ter mais histórias para contar, não aprontam mais, não fazem aquela tradicional arte. Isso, de certa forma, é um pouco preocupante. Me preocupa muito a questão da abordagem das escolas e das famílias perante as brincadeiras. Até eu tenho falado muito sobre a substituição do brincar pela tecnologia. Para mim, não existe o brincar com tecnologia. Existe o entretenimento digital, a acomodação e o silêncio. Ou você brinca com seu filho, ou você oportuniza o acesso, então, a um dispositivo, a uma tecnologia. A infância, a gente sabe que é a fase mais importante do desenvolvimento da criança. É ali que a criança aprende como estar e ser no mundo, né? Como se portar, como desenvolver todos os saberes, né? Para depois, enquanto fase de adolescência, fase adulta, consiga, então, aprimorar seus conhecimentos e trazer isso para a sua vida social. Então, como sugestão muito breve, assim, aos pais e às escolas, né? É buscar, então, resgatar essas brincadeiras que eram trazidas, né, antigamente. Antigamente, eu digo há 5, 6 anos atrás, não é um longo período de tempo assim, né, mas que se perdeu constantemente com essa inserção massiva das tecnologias e também da sobrecarga de trabalho dos pais. Por vezes, eles até têm vontade de expor, né, às crianças as brincadeiras que eles brincavam enquanto trajetória infantil, né. Fabiane, crianças e finanças, acho que é um assunto bastante pertinente, né? Tem algumas crianças que dentro de casa já estão inseridos em uma doutrina financeira. O que você poderia falar, principalmente para os pais dessas crianças que já de alguma forma tentam, digamos assim, orientar os seus filhos na questão do equilíbrio do dinheiro? Eu poderia sugerir, né, e de forma muito breve, é claro, brincadeiras que envolvam, né, o reconhecimento das células do dinheiro, o reconhecimento das moedas, né, a questão da própria célula do dinheiro, se a gente for ver, cada uma tem uma representatividade, tem um animal exposto, né, na célula. Então, dá para criar várias brincadeiras em relação à descoberta daquele animal, em consonância, então, com o número, com a representatividade do valor simbólico daquela célula, né? Tá certo, Fabiane. Obrigado por nos atender e falar sobre esses assuntos pertinentes. Eu que agradeço, Bernardo, a oportunidade mais uma vez. Espero que tenhamos aí mais um feliz Dia das Crianças.
né, diante dessa permanência constante das crianças a longo prazo em casa, por meio da pandemia, né, ocasionado pela pandemia, eu peço, então, que a gente cuide de nossas crianças, né, cuidem delas, tratam elas como elas merecem serem tratadas, né, para que, de fato, não só esse dia marcante, que é o dia 12, mas como os outros 365 dias do ano, elas sejam um sinônimo, então, de alegria, né, que a criança seja um sinônimo de alegria.